Bom dia, gente. Hoje a gente continua nosso estudo de literatura e vamos finalizar este bimestre com a questão do naturalismo, que é um movimento mais ou menos contemporâneo do realismo, muitas vezes confundido com ele, porque muitos dos autores do naturalismo escrevem no realismo e vice-versa, e porque muitas vezes naturalismo e realismo são usados como sinônimos, sem haver uma distinção crítica entre eles. Mas vocês vão notar que muitas das características aqui diferem muito do que a gente viu em Machado de Assis, que é o grande autor realista brasileiro. Bom, então vamos ver quais são essas características e o que é importante para que a gente entenda o naturalismo enquanto um movimento artístico. O naturalismo, ele se pauta grandemente nos movimentos científicos da sua época. O próprio escritor se via como, se não um cientista, pelo menos um contribuinte da ciência. O Emílio Zola, guardem esse nome, Zola, Emílio Zola, foi uma dessas pessoas que acreditava estar fazendo algo muito próximo da ciência ao escrever os seus romances. O naturalismo, então, incide principalmente sobre a narrativa, mas também diz respeito à poesia, principalmente, a gente vai ver nos próximos bimestres, ele tem um reflexo no parnasianismo. Mas vamos olhar com calma para esse movimento aqui, não se desesperem. Então, quais são esses movimentos científicos que influenciaram largamente o naturalismo? São o positivismo nas ciências humanas e o evolucionismo, que provém da biologia de Darwin, né? Então, o pensamento de Darwin proporcionou uma tal revolução no pensamento das ciências, não só das ciências biológicas, mas de todas as ciências, que esse impacto do darwinismo atingiu até mesmo a arte. E a arte reflete esse evolucionismo, principalmente em movimentos como o naturalismo. Bom, por quê? As ideias do Darwin demonstraram que o homem nada mais é do que a evolução dos primatas. Então, retirou uma certa ilusão de que o homem seria uma raça divina, escolhida, uma raça muito distinta, né? O homem então passa a se equiparar com o animal, porque ele não é senão o fruto de uma evolução que o levou até aí, como os diversos animais e todas as espécies que existem na Terra são fruto da sua evolução. Ok. E essa evolução diz respeito a um processo de seleção natural. Tá, vamos com calma. O Comte, por sua vez, dialoga com essas ideias com o positivismo. E eu não sou sociólogo, então vou pedir que vocês tentem se lembrar das aulas de sociologia sobre o Comte, que vocês devem ter visto aí logo no início, né? Porque o Comte é um dos primeiros sociólogos, lato sensu. Então, ok. Então, o naturalismo vê o homem como algo muito próximo do animal. Isso vai ser muito importante quando a gente for ver o primeiro e mais importante autor naturalista, que é o Aloysio Azevedo. A gente vai ver isso na próxima aula. Bom, essa ideia de cientificidade dos naturalistas está ligada também a uma objetividade que é muito própria das ciências. Porém, é uma ideia um pouco ultrapassada e mesmo é, não atenta à filosofia que já havia sido escrita quase um século antes. Por quê? É uma ideia de que
é possível uma objetividade pura, certo? Então, os naturalistas acreditavam que era possível você escrever sendo um sujeito puro. Calma, isso é uma ideia filosófica importante que a gente vai ver com calma. Um sujeito puro escrever sobre um objeto puro e não se imiscuir, não se misturar a esse objeto. Essa era a ideia científica, a ideia de ciência que eles tinham. Quem disse isso? Primeiro foi o Flaubert, apesar de que o Flaubert, um autor francês da primeira metade do século XIX, e alcança a segunda também, esse autor não é unanimemente classificado como naturalista, mas os naturalistas têm nele uma larga influência. Tem dele uma larga influência. Ok, então Flaubert disse que era possível uma objetividade pura e que o narrador do romance não é senão um descritor dos acontecimentos, que não se mistura com os acontecimentos. Portanto, no romance naturalista, é muito comum a gente ver muitas descrições e não muitos voos líricos, não muitas elucubrações, não muitas reflexões, como a gente vê nos romances de Machado, por exemplo. Machado constantemente interrompe a narração para fazer reflexões no realismo, né? No naturalismo, por sua vez, isso seria proibido, porque quebraria a objetividade do romancista. Então, o romancista tem que ser algo permanentemente objetivo na sua condição de sujeito em relação ao objeto. Vocês compreendem essa distinção de sujeito e objeto? Sujeito, então, é aquele, o primeiro, é aquele que vê. E objeto é o restante, é o mundo. Então, o sujeito descreve o mundo, certo? E eles achavam que eles estavam, como cientistas, descrevendo a história desse mundo. E por isso também eles se dedicavam a temas, dedicavam-se geralmente a temas do seu cotidiano contemporâneo, né? Por exemplo, o Zola descreve aí temas que nunca tinham sido abordados antes, como os carvoeiros. O Aloysio Azevedo escolhe o cortiço, né? Que são temas do cotidiano, que são temas que fazem parte da vida, mas que geralmente não tinham um enfoque artístico, uma visão artística. Ok, mas então a gente começa a se questionar: é possível um sujeito e um objeto puros? Vamos imaginar na ciência se isso é possível. Quando a gente vai observar uma molécula, os, os fótons que batem no nosso olho, portanto, que provém de nós, da nossa reflexão, interferem naquelas moléculas. Portanto, o próprio sujeito interfere na observação do seu objeto. O fato de o sujeito estar presente diante do seu objeto interfere no objeto, na existência do objeto. Isso aí é uma ideia que é largamente aceita na ciência atual e era mesmo aceita na ciência daquela época, apesar da moda do positivismo. Então, eles refutavam essa ideia e falavam que era possível, sim, uma objetividade pura, em que o sujeito não interferiria no seu objeto. Vamos imaginar um programa de computador. Então, o programa de computador vai ser autônomo, vai realizar ali suas tarefas. Ele está completamente separado do sujeito que o criou, esse objeto que é o programa de computador, está separado completamente do sujeito? Não, porque houve uma criação daquele objeto. Aquele objeto já tem no seu interior o seu sujeito, porque o sujeito o criou. O criou com uma determinada especificidade própria desse sujeito, que diz respeito à sua história, ao seu pensamento. Então, as funções que aquele programa vai desempenhar dizem respeito ao seu criador. Portanto, é impossível
haver uma mistura entre sujeito e objeto. No entanto, era isso que tentavam alcançar os naturalistas, uma não mistura entre sujeito e objeto. Ok? Então, a narrativa, então, dos naturalistas é uma narrativa que busca ser seca e sem interferências, como eu disse. E daí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, uma ideia de fatalidade e determinismo. Mas vamos ver isso no próximo slide. Então, o autor naturalista buscava expressar a verdade do mundo e das personagens, porque para ele o objeto, enquanto puro, teria uma verdade própria que poderia ser alcançada, uma única verdade própria e alcançável pelo sujeito puro. Então, os personagens, de novo a ideia de ciência, os personagens e a realidade são vistos pelo romancista e pelo contista como algo a ser dissecado, como um sapo que você abre no laboratório para examinar os órgãos. E, por meio disso, você poderia descobrir as patologias, as doenças, as disfunções do organismo. E a pobreza, que foi largamente um tema do naturalismo, seria um tipo de patologia para eles. Por quê? O meio degradante em que os pobres viviam seria determinante do seu comportamento degradado. Portanto, haveria uma ideia de fatalidade. O que quer dizer fatalidade? Algo de que não se escapa, algo que é necessário, algo que vai acontecer independentemente da vontade. Certo? E se esse objeto que o sujeito, o autor, está estudando não tem opção diante da degradação do seu meio, ele é uma consequência do seu meio. Daí o determinismo do meio, o determinismo biológico, onde ele está, o que ele foi, o que seus ancestrais foram, determinam o que ele vai fazer, como ele vai se comportar. E cabe, portanto, ao autor simplesmente descrever esse comportamento que é determinado pelo seu meio, pela sua raça, pelos seus ancestrais. Ok? Bom, então é isso. O naturalismo ele tem algumas chaves de entendimento que são fundamentais para que vocês compreendam. Né? Então, o determinismo. Determinismo, o que, que é? É tudo aquilo que me envolve, mesmo a minha história, é determinante, é fatal para o meu comportamento. Então, se eu vivo num meio degradante, o degradante para eles seria o quê? Uma favela, um cortiço. Se eu estou nesse meio, esse meio vai me afetar de modo que eu vou me tornar uma pessoa degradada e não tenho escapatória disso. Objetividade pura, que também é uma questão que provém da ciência, determinismo provém da biologia darwinista e positivista. A objetividade pura, então, é a separação entre o sujeito puro, que descreve o seu objeto puro, né? Então, o sujeito puro é o autor e o objeto puro são os personagens e a realidade que ele descreve. Então, ele vai descrever tudo isso, porque ele é simplesmente o sujeito que está ali observando e descrevendo, e vai achar as patologias, as coisas que são discrepantes, que são doenças da sociedade. E, por fim, essas doenças da sociedade são nada mais do que fatalidades. Aí a gente dá um ciclo, né? Volta para o determinismo. Por que, que elas são fatalidades? Porque o meio e a ancestralidade da pessoa determinam o seu comportamento. Certo, gente? O naturalismo ele tem umas chaves que, se você não compreender, você não entra. Mas se você compreender, fica tudo muito claro. Então, eu gostaria que vocês focassem nessas chaves e tentassem entender elas para que a gente possa prosseguir para o naturalismo no Brasil. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Bons estudos.